O vídeo de hoje é polêmico, mas a gente quer acabar com muitos mitos e quer mostrar o que é verdade de várias coisas que circulam aí pela internet. O pessoal é muito criativo, mas nem tudo que está na internet é verdade. O primeiro mito, ele me assombra desde que eu criei o canal. Ou melhor, não exatamente quando eu criei o canal, mas quando eu gravei o primeiro vídeo falando sobre o câmbio automático do Etios. Muitas pessoas até hoje me mandam nos comentários dizendo que a gente faz a sequência errada, porque para estacionar o câmbio e não forçar ele não estragar no futuro, tu tem que parar, puxar o freio de mão, dar 2 pulinhos, ligar a seta, engatar a ré. Aí... Tu sabe qual é a sequência certa? Aí que eu te pergunto, tem sequência para parar o carro? Não, tu sabe qual é a sequência que eles dizem para início de conversa? Sim, eu sei. É um negócio extremamente sem noção, tá? Eles dizem o seguinte, tu tá em D, aí tu para com o freio de pé, tu desengata o D, bota no N, tu puxa o freio de mão, aí tu solta o freio de pé, aí tu bota a alavanca do N lá pro P. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Que isso não vai forçar o teu câmbio, porque as marchas não vão estar engrenadas e aí vai evitar desgaste prematuro. Bom, gente, isso é tão absurdo, mas é tão absurdo que o cara que criou isso nunca teve nem coragem de botar a cara para bater. O problema é que uma mentira repetida várias vezes, ela acaba se tornando verdade. Claro que não é verdade absoluta, mas as pessoas acreditam que seja verdade e muita gente faz essa sequência sem a menor necessidade. Eu já trabalhei com várias equipes de montadoras, vários engenheiros, eu já conversei com vários, todos eles me dizem isso é a maior bobagem que circula na internet. Não precisa fazer isso, isso não vai mudar a vida útil do teu câmbio. O teu câmbio ele é pronto, desenvolvido, desenhado, projetado para aguentar cargas muito maiores do que aquela pouca tensão que fica ali quando tu tá com o carro parado e puxa o freio de mão. E o que é pior, essa teoria é tão furada, mas tão furada, que quando tu tira do N para botar no P, tu passa pela Ré. E muitas vezes ele tensiona a Ré igual. Ou seja, não faz o menor sentido. Parem de se preocupar com isso. Eu conheço carros que rodaram mais de 600 mil quilômetros, nunca fizeram esse procedimento e nunca tiveram nenhum tipo de problema no câmbio automático. Basicamente, para o carro do jeito que vocês querem parar, bota a alavanca no P, puxa o freio de mão, tá tudo certo. Só que nunca se esqueça de botar no P. Infelizmente tem alguns carros que não exigiam isso, e se tu deixar no N e puxar o freio de mão, teu carro pode correr. E se tu deixar no D, também é um problema. Aí sim, pode realmente causar danos nas engrenagens. Outro mito que surgiu aí recentemente, na verdade, foi um inscrito aqui do canal que disse que viu uma outra pessoa explicando para não fazerem isso, é sobre não colocar o câmbio na posição P, que é justamente o que eu acabei de falar que é obrigatório de fazer. Por quê? Porque se eventualmente tu estiver estacionado e alguém bater na tua traseira, o carro vai estragar o câmbio, o conserto vai sair muito mais caro. Gente, a posição P, ela tem uma travinha que serve justamente para segurar o câmbio e não ficar forçando nenhuma engrenagem ali no meio, não desgastar os discos nem nada. Graças a Deus os fabricantes perceberam que desligar o carro, tirar a chave da ignição sem o câmbio estar na posição P era muito errado e podia até causar um acidente porque sobrecarregava o freio de estacionamento e o carro podia descer ladeira abaixo. E agora, hoje os carros modernos já não fazem mais isso, né? Tu não consegue mais deixar em outra posição. Mas os mais antigos tu infelizmente ainda consegue. Só que essa teoria é tão absurda, mas tão absurda, que, claro, no caso de um acidente, eventualmente pode quebrar essa travinha ali, que é uma travinha super simples de substituir. Dá dor de cabeça? Claro que dá, tem que tirar o câmbio e tal. Mas se chegar a quebrar a trava, com certeza a estrutura do teu carro vai estar bem abalada e a chance de dar perda total é enorme. E já que a gente está falando de câmbio automático, um outro mito muito recorrente é a troca do óleo do câmbio automático. Existem muitas montadoras que fazem o projeto do câmbio para que o óleo dure a vida útil desse câmbio. Mas muitas oficinas especializadas insistem em dizer que tem que trocar a cada 30, a cada 40, a cada 50 mil quilômetros. Não é verdade. Tem que seguir o que está no manual do carro. Claro, se trocar com 50 mil quilômetros, fazer mal não faz, mas é um dinheiro que tu não precisa gastar. Então, se no manual do carro, se a fábrica disse que o óleo é vitalício, ele é vitalício realmente. E o que mais me deixa chateado de ver é aquele especialista, um mecânico autorizado por marcas famosas, ele convence as pessoas que não têm tanta certeza disso a trocar o óleo muito antes do necessário.
Por que que ele faz isso? Não está pensando na proteção do teu câmbio, não está pensando em aumentar a vida útil do teu câmbio, ele está pensando em ganhar mais dinheiro. Porque como o Gustavo disse, mal não faz, mas tu vai pagar por um serviço que eventualmente tu não precisa. Quando tu precisa? Quando está escrito no manual ou quando o teu câmbio começar a apresentar alguma anomalia, como trancos, demora para engatar as marchas, patinando nas marchas intermediárias, aí pode ser que se justifique a troca mesmo que o fabricante diga que não precisa, tá? Porque aconteceu alguma coisa errada. Mas aí eu diria também que não é só a troca que pode resolver este problema, pode ser que tenha alguma coisa mecânica que tenha que ser reparada. O câmbio do teu carro tem troca em quantos mil quilômetros? 100 mil. Então, com 100 mil, o Felipe vai fazer isso. Antes Exato. disso, não precisa. Exatamente. Outro mito que agora é bem recente, tem tudo a ver com a pandemia que nós estamos vivendo, é que o álcool gel guardado dentro do carro pode iniciar uma combustão espontânea, literalmente botar fogo no carro. Isso não é nem de perto verdade, porque o álcool gel, um álcool 70%, para entrar em ignição, ele tem que ter uma temperatura acima de 300 graus Celsius. Ou seja, dentro do teu carro, por mais que esteja quente, o teu carro esteja preto e todas aquelas problemas que a gente sabe que pode ocorrer, não vai chegar nessa temperatura, ou seja, não vai entrar em combustão. Agora, uma coisa é verdade, não coloquem o álcool gel em nenhum componente eletrônico. Surgiu aí recentemente alguns vídeos do pessoal passando álcool gel na chave de ignição e dando a partida no carro e ela se incendiando. Gente, a chave tem uma codificação ali e perto da ignição tem um sistema que emite radiações. Ou seja, tem sistemas eletrônicos na ignição do teu veículo. Se tu botar álcool gel ali pode causar sim um acidente, causar um incêndio, tu pode perder o teu bem. Então nunca misture álcool com eletrônico, a não ser que seja o isopropílico, que é o específico para isso. Eu sempre trabalhei com carro e muito tempo trabalhei com parte de injeção eletrônica. E eu escuto muito o pessoal falando que o veículo flex fica viciado com o mesmo combustível. Se tu usa só gasolina, e um dia tu vai colocar etanol, o carro não funciona, o carro não pega, o carro não liga, o carro fica ruim de andar. Pessoal, isso não é verdade. Pode acontecer que o teu carro está com alguma borra, está com algum problema e o álcool vai fazer isso soltar, né? E aí pode vir algum problema mecânico. Mas a injeção eletrônica, ela é exatamente o nome, flex, ela é flexível. Ela está ali para ler os sensores, identificar o combustível que está e mudar a sua programação. Então, esse negócio de estar viciado aqui, vai colocar e vai dar problema, não. Posso usar a qualquer proporção, em qualquer momento de álcool ou gasolina, que o carro vai funcionar. Agora, tem um pequeno detalhe que tu falou que é importante eu reforçar, porque eu já passei por isso. 2 carros flex que eu tinha não funcionava etanol, e o motivo é bem simples. Como eu não usava etanol, eu também não abastecia o tanquinho, o reservatório, aquele que vai gasolina. A gasolina evaporou, secou, e a bomba que puxa aquela gasolina para a partida frio, ela travou na borra da gasolina. Então é óbvio, se tu não tiver a gasolina no tempo frio, que faz aqui no Rio Grande do Sul, tu não consegue ligar o carro a etanol. E eu só descobri isso quando eu botei etanol para dar uma limpada no sistema, para evitar justamente as borras que o Gustavo falou no sistema de injeção, né? Mas aí foi basicamente um problema mecânico. Problema mecânico. A central com certeza estava funcionando. Eu substituí a bombinha aquela e voltou a funcionar normal. Pois é, no passado muitas pessoas evitavam descer uma ladeira com o carro engrenado porque ele aumentava o consumo. Isso era verdade quando os carros eram carburados. Por quê? Porque o sistema do carburador ele não entendia que podia cortar o suprimento de combustível, que o motor não estava precisando dele naquele momento. Então ele até puxava mais, as borboletas se fechavam e os ventures ficavam com uma pressão enorme e acabavam puxando mais combustível, o carro chegava até a ficar meio gordo demais. Então era muito combustível que tu jogava fora. Nesses casos, para a economia de combustível, era interessante colocar no neutro. Agora, colocar no neutro... banguela, né? É. Agora, a famosa banguela ou colocar no neutro ladeira abaixo, ela sobrecarrega os freios do teu veículo. E quando tu está descendo uma serra muito íngreme, é comum tu ficar sem freio porque os freios fadigam de tanto que eles esquentam. Então, nunca se deve andar, mesmo em carros carburados, com o carro em neutro ou na banguela. O motorista de caminhão também é campeão de fazer isso, né? Aí quando saiu a injeção eletrônica, os engenheiros colocaram um sistema chamado de cut-off, que é o quê? Basicamente ele entende que tu tá com a borboleta fechada, ou seja, tu tirou o pé do acelerador e o carro ainda tá em velocidade e a rotação tá lá em cima, então não precisa de combustível. Eu gosto de dizer nessa hora que não é o motor que está fazendo as rodas girarem, são as rodas que estão fazendo o motor girar. Perfeita explicação. Neste caso, simplesmente ele pode cortar a injeção de combustível e aí sim tu vai economizar gasolina ou etanol.
e até vai descarregar os freios do carro, né? Porque quem está fazendo o papel de segurar ele é o motor, esse é o chamado freio motor. É até bom que tu use bastante ele numa descida. No caso de um carro automático, o freio motor às vezes demora para entrar, principalmente no CVT. Para isso tu bota ele numa posição esporte, ou os que tem borboleta, que nem o meu, baixa uma marcha aqui na borboleta, né, e deixa o carro segurar o giro mais alto. Ou L ainda, né, que é o low. Ou L também, né, tem alguns carros que tem o L. Agora, tem alguns carros que foi logo naquela transição do carburador para a injeção que não tem a função cut-off, e um deles que eu me lembro é o Mondeo. Infelizmente, quem tem Mondeo automático não adianta. Tu pode descer ladeira abaixo, o motor com a rotação lá em cima e ele continua injetando combustível. Sinceramente, um erro da engenharia da Ford. E quer testar isso no seu carro? Se ele tem um computador de bordo, tem consumo instantâneo, deixa ele no consumo instantâneo e desce e no freio motor. Você vai ver que ele não vai marcar nada ou vai marcar o limite. No meu carro, pelo menos, ele começa a marcar 50 km por litro, que é o limite. E quando a gente vai trocar o pneu do carro, Felipe? Se porventura não vai trocar os 4, vai trocar só 2, porque teve 2 que desgastaram mais, onde que eu coloco esses pneus novos? Na frente ou atrás? Cara, eu pego o step e boto na frente para rodar. Esse é um grande erro, gente. É um grande erro. Muita gente acha que o pneu novo tem que ir na dianteira, porque a dianteira vai gastar mais o pneu, vai ter mais tração e tal. Mas por segurança, o correto é colocar o pneu novo na traseira. Porque quando tu está fazendo uma curva, talvez em alta velocidade ou com chuva, piso molhado, a traseira, se está com o pneu velho, ela escorrega. Ela escorregando, é muito mais fácil tu girar o carro e ter um acidente. Então é realmente, por segurança, melhor colocar no eixo traseiro. Agora, sempre é melhor trocar realmente os 4 e estar com todos os pneus bem novinhos. Só para vocês terem uma ideia, o fabricante, quando ele entrega o carro para vocês, ele já entrega com o carro com uma geometria específica para que quando tu for fazer uma curva, se tu fizer ela rápido demais, a frente vai escorregar antes da traseira. A traseira segura muito mais. Isso não é verdade quando tu usa pneus velhos na traseira. Por isso que é melhor estar sempre com os pneus mais novos lá atrás. Isso é uma coisa bem importante, Felipe. Muita gente fala, nossa, como esse carro sai de dianteira. Que bom, por segurança, já que tu não é um piloto experiente, tu é uma pessoa normal, de uso normal, é mais fácil que ele saia de traseira para te corrigir, é mais fácil que ele saia de frente para te corrigir do que ele saia de traseira. Inclusive, a gente viu isso na pele quando a gente fez a clínica de pilotagem lá com o meu amigo Ricardo Hag, né? Se tu ainda não viu esse vídeo, vou deixar a descrição dele aqui embaixo no primeiro comentário, porque com certeza é muito divertido. E se tu quiser aprender sobre as técnicas de pilotagem, dá uma conversada com o Ricardo, porque eu garanto pra ti que tu não vai te arrepender. E lá o carro sai de traseira. Sai muito, porque é a geometria específica para corrida, né? Mas um mito que eu escuto muito há muito tempo é dizendo que o ar-condicionado do carro não tá gelando mais do que deveria porque o gás tá velho, porque tu tem que trocar o gás do teu ar-condicionado. Sabe como é que surge essas bobagens? Isso aí surge do seguinte: o cara quer vender o carro, quer empurrar para aquele seu amigo, né, um carro velho com problema no ar-condicionado, e ele ou diz que não, é só botar gás, ou é só trocar o gás para o gás estar velho. E, na verdade, tu vai ver o compressor tá ruim, tem alguma mangueira furada, o condensador, enfim, algum problema muito mais macabro e por isso ele não trocou, por isso ele não arrumou. E aí o cara compra o carro, dá o dinheiro e quando vai andar descobre que o furo é bem mais embaixo. Gente, gás de ar-condicionado não fica velho nunca. O que acontece, que é necessário reparar, é quando ele escapa, só. Que é a mesma coisa que o ar-condicionado de casa. Né? Você já precisou ficar trocando o gás do ar-condicionado de casa? Não, acontece que o ar-condicionado não está gelando, legal, o gás por algum motivo escapou, vazou, e aí sim não está gelando. É outra bobagem que nós... Cara, é inacreditável como criou relevância depois da internet, né? Agora, uma coisa que não é mito e sim verdade, já foi inclusive confirmado por várias revistas especializadas há muito tempo atrás, canais de TV e tudo mais, é que os vidros abertos aumentam o consumo do carro. Sim, eles aumentam e por um motivo óbvio. Quando tu abre os vidros, tu piora a aerodinâmica do automóvel. É mais ou menos como um barco à vela. Quando tu recolhe as velas do barco, ele fica sem arraste, então tu não sai do lugar. Agora, tu estendeu as velas ali, o vento começa a te empurrar. O vidro age da mesma forma. Tu fechou o vidro, o ar passa pelo carro ali assim, não tem aquele atrito com a parte interna, ele não entra no rebuliço, aquele redemoinho, como se as velas estivessem abertas. Tu abrir os vidros é como se tu tivesse estendido as velas do barco e aí sim tu vai começar a gerar muito atrito. Ou seja, vale muito mais a pena numa estrada estar andando a 100, 110, 120, dependendo do limite, com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado,
do que o ar-condicionado desligado e os vidros abertos. Agora, esse é um erro muito comum, mas é um erro, não é nenhum mito, é um erro que as pessoas cometem. Meu pai faz isso com muita frequência. Todos os carros dele eu vejo com a embreagem detonada porque ele tem a mania de andar com o pé em cima do pedal. Ah, mas eu só estou encostando, eu não estou fazendo força. Aquela mínima força que tu faz ali já transmite lá para o platô e o rolamento fica girando, encostando no platô. Ou ele cria casas na mola prata que tem ali, o chapéu chinês, ou o rolamento estoura porque ele fica trabalhando muito mais tempo do que precisaria. E aí tu vê, né? Poxa, meu carro tem só 40 mil quilômetros e eu já tive que fazer a embreagem. De repente tu tá andando com o pé encostado no pedal da embreagem. Em casos mais extremos, a pressão é tão grande que tu não estraga só o chapéu chinês, o rolamento. Tu pode gastar inclusive o disco e a pista do platô ali, porque ele chegou a soltar um pouco e ele tá andando patinando. Então trocou de marcha, pezinho pro lado, encostado lá na parede. E outra coisa que é importantíssimo vocês ficarem atentos é com relação à criação de água no fluido de freio do teu automóvel. Ah, Felipe, mas como assim criar água? Bom, o fato é que o fluido de freio ele é higroscópico, ou seja, se tu deixar ele exposto ao ambiente, ele puxa a umidade do ar para o meio dele ali, então ele cria água. E essa água é extremamente perigosa para vocês que estão dirigindo. Por quê? Porque a água não tem a mesma capacidade de não comprimir como o fluido. Quando tu pressiona o pedal do freio, a água ela comprime um pouco, ela meio que se deforma e com isso a tua eficiência de frenagem diminui bastante. Dependendo da quantidade de água que o fluido absorver, tu pode inclusive ficar sem freios e sofrer um acidente. Bem sério. Sabe quando tu pisa no freio, o freio tá xoxo, tá bobo? É porque já tá começando a ter água dentro dele. Então tem que fazer toda a troca do fluido. Ah, mas de quanto tempo eu devo fazer isso? No manual do carro muitas vezes está especificado, mas normalmente os fabricantes falam aí de 2 a 3 anos de uso. Eu confesso para ti que eu troco a cada 5. E já que nós estamos falando de freio, também tem um mito muito mais antigo que a internet, que é a troca dos discos junto com as pastilhas. Tem muito mecânico especializado aí em ganhar dinheiro e trocar peças de pessoas que não conhecem tanto assim. Eles olham e dizem assim, o teu disco está desgastado, tem que trocar. É óbvio que o teu disco vai estar desgastado, né? Afinal de contas, é para isso que ele serve para causar atrito. Só que o disco de freio, normalmente ele pode ser utilizado até 2 vezes, ou seja, para cada 2 jogos de pastilhas tu troca um disco de freio. Como é que tu tem certeza disso? Tem alguns carros que tem uma indicação, tipo o Volkswagen vem com 2 bolinhas. Quando sumiu as 2 bolinhas, aí o teu disco já era. A primeira bolinha ainda está muito bom, quando some as 2, bom, não tem mais salvação, tem que trocar os 2. Tem outros carros que não tem essas bolinhas, então tu tem que medir a espessura, e aí para isso tu usa um micrômetro. Qual é a especificação certa? Infelizmente, só o fabricante tem, não está disponível na internet para ver. Mas, enfim, não acreditem nessa lenda de que tu trocou a primeira vez o jogo de pastilha, tem que trocar junto o disco. Exatamente, a pastilha se desgasta mais cedo que o disco, normalmente. Então, vai trocar a pastilha, mede o disco. Se o disco ainda está dentro do especificado, pode só colocar a pastilha e seguir com o mesmo disco. Para não dizer que isso é totalmente um mito, eu já vi um Palio, inacreditável, mas eu já vi um Palio que tinha uma pastilha nova e o disco estava acabado. O que aconteceu ali? Quando eles trocaram a pastilha e o disco que foi colocado era de qualidade muito ruim. E aí ele realmente se desgastou muito mais rápido que as pastilhas, né? Pode acontecer. Para finalizar, por que não falar do mito sobre frear em curvas? Isso é tão perigoso quanto o freio não funcionar. Se tu freia no meio da curva, durante a curva, e porventura as rodas travarem, o teu carro não faz a curva, ele não segue a direção, ele vai seguir reto, porque tu não tem mais atrito. Tu perdeu o atrito do pneu com o solo, e aí tu segue reto, o carro não faz a tangente. Só que tem uma coisa muito boa que a tecnologia veio para salvar esse problema. Hoje, com os freios ABS e EBD, pode sim enfiar o pé no freio no meio da curva. O sistema é tão inteligente que ele sabe exatamente qual roda ele tem que frear mais ou menos, até que ponto ele pode aplicar o freio, e ele não vai deixar tu sair da trajetória, principalmente se tiver o sistema de controle de estabilidade. Então, hoje em dia, esse mito, isso aí realmente virou um mito, né? A gente até fez um vídeo falando como é que o freio ABS funciona, né? Basicamente assim, o mais simples, né, de explicar.
ele abre e fecha o freio, ou seja, a roda ela para e gira, ou seja, nunca perdendo aquele contato com o solo. Bom, gente, vocês viram que essa lista era bem extensa, com certeza tem muitos outros mitos e verdades que circulam por aí. Se vocês querem saber se é ou não verdade, deixa aqui embaixo nos comentários, nós vamos pesquisar e podemos fazer uma segunda parte desse vídeo, caso haja interesse de vocês. E se vocês acharam que alguma coisa era verdade e na verdade é mito ou vice-versa, comenta aqui embaixo que é legal pra gente saber o que vocês estão achando de tudo isso. É isso aí. Valeu, galera. Valeu! Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.